Olá, meus queridos. Estamos aqui para mais um vídeo. A questão que surge hoje é: o que é a consciência? Pois bem, a consciência ela não é um modelo absoluto. A consciência vem de consciência, estar ciente de. Estar ciente de é conhecer. Então, a consciência é um processo gradativo, porque nunca nós vamos saber de tudo. Nós precisamos diferenciar duas coisas. A consciência é uma coisa, a iluminação é outra coisa completamente diferente. São duas coisas completamente diferentes. Ramakrishna, um grande rishi, um grande sábio, disse que nós somos semelhantes a uma garrafa que, tendo água dentro, fortemente arrolhada, foi lançada ao mar. E lá permanecemos. Existe uma pequena água dentro da garrafa, que somos nós, e o grande mar, que é a imensidão de tudo que existe. E a rolha é a nossa mente. Quando sacada a rolha da garrafa, a pequena água se mixa à grande água, então não há mais divisão. Este é o momento da iluminação. Então é um ponto onde a nossa consciência individual se soma à consciência coletiva. E nós temos uma visão do todo, que nós ficamos imersos na grande consciência absoluta. Então, isto é um nível de consciência. Infelizmente, no vernáculo português, as nossas terminologias são muito rasas para definir processos muito grandes de percepção. Agora, esta consciência do qual nós falamos é estar cientes de. Né? Esta consciência ela é gradativa, ela vai se ampliando na medida em que nós vamos nos tornando cientes das coisas que existem ao nosso redor. E existem duas forças. Primeiro, é a força da alma, buscando a ampliação. Então, é uma força que nos move a sair dos pequenos círculos. E existe as forças exteriores tentando nos manter nesses círculos pequenos, porque nós somente somos úteis, sistemicamente falando, quando a nossa consciência se mantém pequena. No caso, você fala que não somos todos um, mas se o objetivo então é ser todos um, porque se a consciência tem que se mixar com a consciência coletiva e tornar tudo uma coisa só, eu não entendi muito bem essa parte. Sim, nós vamos nos tornar um com a consciência do uno, mas a nossa individualidade permanece. Ok? Então, toda essa questão, que para mim é uma baboseira pseudo-humanista, de que nós somos todos um, é uma tentativa muito inteligentemente disfarçada de negar a existência de uma gradativa aproximação com a infinitude que é Deus, então, que é de natureza vertical. Então, na verdade, não é uma fusão da sua consciência com a consciência coletiva, mas sim com a consciência divina. Consciência divina, não é? É que você falou consciência coletiva. Ah, então eu errei. Mas é a consciência do todo, mas não é o todo do individual. Porque hoje em dia a espiritualidade foi diminuída a um grau tão banal e equiparada às condições tribais. E é por essa razão que muitas vezes essas mesmas linhagens sinistras que falam desse tipo de espiritualidade ficam louvando muito as etnias, a vida tribal, achando que aquilo já é espiritualidade. Então, porque eles vivem num estado de consciência coletiva, né? Eles não têm nem individualidade. Ah, tá. Eles ainda vão ter que se tornar seres individuais, criar a sua individuação, para depois criar transcendência. Então, eles estão em um estado pré-consciente ainda. Estão na pré-consciência. Eles não têm individuação. Então, essa questão que se coloca, que se apregoa, ela é completamente falsa. E a expansão da consciência, ela vai criando seres individuados, ou seja, extremamente perigosos. Porque um ser individuado, ele não é mais convencido por qualquer coisa. Existem muitas pessoas que elas, na linguagem popular, engolem qualquer coisa. Né? Isso até na convivência pessoal.
Você vai, por exemplo, numa festinha, tem um monte de gente lá conversando. As pessoas, primeiro, elas estão ali num ambiente extremamente raso, falando coisas que não corroboram com a verdade de sua essência. Então, e ninguém está percebendo de ninguém. Então, aquilo é um verdadeiro baile de máscaras. Os festins, os convescotes sociais são bailes de máscaras, porque as pessoas... O que está interagindo ali? As máscaras. Não é nada de verdadeiro. Não se colhe nada de verdadeiro. Não se colhe nada de real e transformador. E por que as pessoas fazem isso? Por uma questão chamada carência e por uma outra questão que é não saber o que fazer com o tempo que tem. E o tempo que elas têm, na verdade, é a vida. O que é a sua vida? É o tempo que você tem. E a vida foi lhe dada por Deus. E eu não estou fazendo nenhum discurso teológico aqui, porque eu não estou falando de nenhum Deus teológico. Estou falando do absoluto, de Brahman. E quando você não sabe o que fazer com aquilo que você tem, com o tempo que você tem, você está desconectado do divino. Não tem como. Então as pessoas vivem em um estado de inconsciência completa. Ou seja, elas estão perdendo tempo, perdendo a própria vida. Elas estão perdendo a vida, ou seja, aquilo que é mais precioso que elas têm, que é a sua própria vida, elas perdem ou jogam fora no momento em que elas estão num baile de máscaras. E a vida das pessoas hoje em dia é um baile de máscaras. Porque elas querem? Não, porque elas não souberam como fazer de outra forma. Elas vestem uma máscara porque elas nem sabem como assumir aquilo que elas nem têm noção do que são. Porque elas não têm individuação ainda. A individuação é um processo de conquista. Então todos nós estamos aqui para criarmos a nossa individuação. Quando você se individua, você se transforma em um indivíduo. O indivíduo, ele não vai ficar triste porque o seu time perdeu, porque ele nem vai ter time. Ele não vai ficar triste porque o seu partido não ganhou nas eleições, porque ele não é partidário. Ele tem a consciência individuada, ele tem consciência, ele está ciente de. Esta pessoa, quando chega nesse nível, ele consegue ver a verdade independentemente de provas físicas e racionais, porque a mente dele não trabalha somente no sistema racional. Isto é o que Abhinavagupta, há 1000 anos atrás, falava sobre Satarka, que é o racionalismo intuitivo. O indivíduo que se individuou, e ele está nesse estado de Satarka, ele olha para alguém e sabe a verdade que existe por detrás da máscara que aquela pessoa está vestindo. Então não tem como mentir para alguma pessoa que está imbuído deste nível de consciência, que não é um nível tão elevado. Isto é o que já está disponível para todo mundo. Só que nós nem aproveitamos aquilo que está disponível para nós a todo instante. Logo, chegamos à conclusão que o estado basal da sociedade, da civilização em que nós vivemos é extremamente grave. E é por isso que nós somos punidos pelo fato da existência da nossa ignorância, que em sânscrito é chamado de avidya, com todos os infortúnios psicológicos e até físico, no sentido patológico. Então a situação é muito grande. A falta de consciência é absurda. Com o decorrer do tempo, nós vamos tendo certos níveis de consciência despertos, mas ainda adormecidos. Então, por exemplo, hoje em dia nós estamos mais conscientes do que o homem de 300 anos atrás, globalmente falando, vamos supor, porque nós recebemos muito mais informações. Por exemplo, se este meu telefone celular, o mesmo telefone celular, se eu entrasse em um túnel do tempo e caísse em Paris de 1750, eu vou colocar menos um pouquinho, 1600. Se eu caísse em Paris de 1600 com telefone celular, se eu entrasse num túnel do tempo, eu iria ser queimado em horas. A Inquisição me pegaria na hora. Porque isto, que eu reconheço como uma ciência, na época seria chamado de bruxaria. Então a consciência também é fruto do tempo. Agora, por exemplo, a gente tem no começo do século XX Nikola Tesla, que tinha sua consciência muito à frente do tempo. E foi ridicularizado na época, e hoje em dia nós começamos a utilizar elementos que Tesla usava, tanto que um dia chegaram para Einstein, que é uma personalidade discutível, e perguntaram para ele assim, escuta,
como é que você se sente sendo o homem mais inteligente do mundo? Einstein falou assim, não pergunta isso para mim, pergunta para Nikola Tesla. Então, o Einstein achava que Nikola Tesla era o homem mais inteligente do mundo. Então, e quando que deu para aproveitar a genialidade dele? Nunca. Ele morreu na pobreza, num quarto de hotel, né? Vendo as suas invenções sendo roubadas, dilapidadas, e todas as suas grandes obras, projetos e criações indo para o ralo. Porque o que ele inventou e criou não era compatível com o nível da consciência no tempo dele. E hoje em dia, isso nós vemos que as pessoas começaram a aproveitar uma ou outra coisa agora. E esta mesma genialidade de Tesla, a gente vai ver no planeta inteiro em pessoas que conseguem uma alta individuação. Esta alta individuação, ela vai conseguir expressão no reino das artes, no reino da espiritualidade, no reino da matemática, em todos os reinos. Mas sempre, invariavelmente, são pessoas que não participam de um baile de máscaras. Não tem como. Não tem como um participante de um baile de máscaras fazer um mínimo papel decente aqui na sociedade terrestre. Não tem. Ele sempre vai ser um indecente. Ele sempre vai ser contado não como indivíduo. Ele vai ser um grão de feijão no saco de feijão. Então, essas pessoas seriam como os indígenas? O indígena é um pré ainda. Ele é um pré-inconsciente. Porque ele está no estado embrionário, ele vive numa cultura que a individualidade não está plantada. Não dá para você ter um mapa astral de um indígena. Porque você tem que ter um mapa astral da tribo. Né? Porque eles vivem em condições grupais. Se cair lá se entrar uma enchente, por exemplo, mata todo mundo. As coisas são grupais, as experiências elas são grupais. O nível de individuação até emocional é pequeno. E muitas pessoas, muitos antropólogos e pseudo-espiritualistas acham que aquilo é uma condição muito evoluída. Não, eles precisam entrar ainda para um processo de individuação. E nesse processo de individuação eles precisam fazer o resgate da individualidade, a transcendência da individualidade, a iluminação, e aí sim. Então, aqui no caso, eles acham que os indígenas, essas tribos, são puros, por não ter tido contato com a civilização. Né? Isso não significa pureza. A pureza é quando você, mesmo estando em um ambiente contaminado, você mantém o seu caráter intacto. Aí sim é um designativo de pureza. Né? A pureza é uma habilidade de você não se contaminar. Então, muitas vezes, eles podem ser altamente frágeis, impuros, se vender por qualquer coisa. Né? Que é o que acontece. Né? Agora, é o que acontece. Agora, por exemplo, você vê o caráter de um indivíduo fundamentado em padrões de ética claros e definidos quando ele é incorruptível. Quando ele tem uma individuação clara, este é incorruptível. Aí sim, né? Um bom mesmo é aquela pessoa que está, por exemplo, cercado de todas as tentações, entre muitas aspas, e não cede em função de que está claro os seus valores e processos interiores, né? Então, esta pessoa, sim, é louvável. É louvável. Este, sim, né? Ele já tem uma consciência diamantina. É chamado de... Isso aí, dentro das linhagens tibetanas, é chamado de consciência diamantina. Agora, nós estamos muito aquém disso, porque nós insistimos no baile de máscaras. Nós insistimos em cultuar pessoas que têm altas máscaras. Nós insistimos em cultuar a ignorância. Nós optamos pela ignorância. É a opção. Então, hoje em dia, na condição global, é muito crítico, porque não é porque você não tem opção pela coisa que te tira da ignorância. Não, você opta intencionalmente pela ignorância. Então, é algo muito grave. E é muitas vezes por isso que eu penso que o processo de extermínio, que acontece indiretamente, usando diversas terminologias das pessoas do planeta, já não é um tiro de misericórdia de Deus, porque as pessoas não têm noção do mal que elas fazem a si mesmas. Não tem noção. É certo que os naturalistas falam do mal que as pessoas estão fazendo ao planeta, mas também através de falcatruas, né? Tipo aquecimento global, que são coisas que não existem, furos na camada disso, daquilo, isso não existe, são manipulações ideológicas fomentadas por grupos globalistas, né? Então, antigamente falou assim, a Amazônia é o pulmão do mundo, vamos defender a Amazônia. Então, existia esta ideia para fomentar um aspecto que era político.
A ciência era utilizada para fomento disso. Aí não teve como mais conter essa informação piegas de que a Amazonas era o pulmão do mundo, que sabe? O que ela produz de oxigênio de dia, ela consome à noite. Né? Então, vamos inventar uma outra desculpa agora. Okay? Então, todas estas informações são rasas, são informações de manipulação de massa. A consciência se manifesta no momento em que você se desconecta de todas estas linhas de controle que estão relacionados com o sistema no qual você vive, quando você alcança um silenciamento interior, quando você começa a olhar para alguém, meditar sobre aquela pessoa e começar a perceber coisas que estão além do limiar da sua percepção objetiva, você vai desenvolvendo uma intuição a partir disso e a sua consciência vai se ampliando, e principalmente quando você toma contato com pessoas que não fazem parte do baile de máscaras, que não fazem parte dessas agremiações. Ai, vai ter uma festinha aqui, vai ter uma festinha ali. Ai, aniversário de não sei das quantas, aniversário. Ai, eu preciso ir, porque senão o dono da festa vai ficar chato. Veja bem, é o tempo que você tem, é a vida que você tem, a única coisa que o divino lhe deu para você criar a sua consciência, e você está preocupando com a chateação de uma pessoa que está com a máscara na cara? É muito idiota, você é muito idiota se você pensar assim. Ok? Ai, senão fulaninho vai ficar triste. Triste? Isto é vender a sua alma. Você está vendendo a sua alma, seu trouxa. E ainda acreditando que vender a alma é quando você faz um pacto com alguém chifrudo que vai aparecer na sua frente. Isso é ideia ridícula. Isso não existe. Isso é idiotice, né? E as pessoas ainda vivem nessa idiotice. Então, mas você não acha que o viver com o baile de máscaras, na verdade, é quando a pessoa não consegue perceber o contato com esse Criador, com o divino? Ela não percebe, então ela fica perdida, ela acaba se misturando. Ela não percebe, não quer perceber e tem raiva de quem percebe. Entendi. Porque nós vivemos em um mundo onde o valor que é atribuído para as pessoas é dado pela quantidade de dinheiro que elas têm. E, via de regra, quem tem mais dinheiro não é o mais sábio. E sendo assim, quem tem mais dinheiro aparece mais, grita mais alto no mercado de peixe, é mais ouvido, e cria-se uma falsa ilusão de que quanto mais dinheiro você tem, mais feliz você é, porque existem pessoas que ainda acreditam nessa falsa felicidade das redes sociais, estão completamente iludidas e vivem uma ilusão completa. As pessoas já são zumbis. Elas não estão se tornando zumbis. Elas já estão zumbis. E uma ou outra vai acordando desse sonambulismo, em que te contaram tudo errado. A escola te contou tudo errado. Ela ensinou tudo errado. Intencionalmente. A culpa era do seu professor? Não. O seu professor estava no baile de máscaras também. Ele não sabia o que fazer. Ele fez o melhor que podia. Mas o sistema todo é um sistema para deixar você inconsciente. Ou seja, a consciência ela vai ampliando-se na medida em que você, primeiro, diz não a tudo isso. Vou dizer não a tudo isso. Aí você busca coisas mais superiores. Né? Você precisa desligar completamente a sua TV. Porque lá tem programas. Os programas vão programar a sua mente para você agir de acordo com a expectativa do sistema. Aí a sua individuação começa a existir. Você vai sabendo quem você é, quais são as suas emoções, as suas verdadeiras necessidades. Você vai de encontro com a sua sombra. Você vai reconhecendo as suas forças perdidas. Você vai colocando limites, não permitindo com que o outro ultrapasse os limites que você precisa para desenvolver a sua consciência. Sim. É autorrespeito, é amor próprio. As pessoas não têm nem isso. Então a situação global e planetária é muito grave. Por quê? Quanto tempo do seu dia você se dedica a cuidar destes pontos, que são os mais importantes da vida? Me responda. Quanto tempo da sua semana você se dedica a conversas fúteis com as suas pessoas mascaradas iguais a você no seu ambiente? Aí você vai sabendo. Ah, porque eu não consigo isso. Não consegue porque você não quer. Né? Consegue porque você não quer. Né? A maioria das pessoas não leem mais, né? Elas não buscam mais informação,
em estruturas que vão criar uma liberdade, né? Porque a rebelião não se faz coletiva. Ai, vamos sair nas ruas. Isso é palhaçada. Qual é o nome disso? É palhaçada. Você vai ser mais um palhaço. Ai, mas você não vai defender o seu pensamento. Não se defende assim. Você vai defender o seu pensamento criando consciência. Então, ao invés de sair nas ruas, você pega um livro que presta e você vai ler. Você não vai se informar através dos vídeos que são oferecidos mais facilmente pelo seu YouTube, ou pelo seu TV, ou pela sua Netflix. Não. Você vai intencionalmente escolher alguma coisa que vai criar consciência dentro do seu sistema. Quem faz isso? Uma porcentagem muito pequena das pessoas. Muito pequena. E com isso, a humanidade vai se apodrecendo, como tem acontecido nos últimos tempos. Quem lucra com isso? Quem sempre lucrou. Quem lucra com isso, pós-revolução industrial, são as grandes corporações. Sempre. Né? As grandes corporações têm lucrado com isso sempre. Cada vez lucra mais. E você, onde quer que esteja agora, você vai ser programado, porque tem mais telefones celulares no mundo do que gente. Então é assim. Então a consciência, ela é gradativa. Ela é uma decisão. A consciência é uma decisão. Ou você opta por ter consciência, ou você opta por ser mais um fanfarrão no baile de máscaras, onde a pessoa não enxerga quem você não enxerga quem a pessoa verdadeiramente é, e todo mundo fica se iludindo num baile de vaidades, disputando roupa, disputando qual é a maquiagem melhor, disputando quem chegou com o carro melhor, disputando qual é a casa melhor, qual é a casa que tem coisas mais caras. E isto, assim você vai jogando a única coisa que você tem, que é a sua vida, fora. E isto, para mim, é algo muito grave. Então, se você sofre, bem feito, você merece. Talvez seja através desse sofrimento que você tem, dessa inquietação, que você acorde deste sonho maldito no qual você opta por permanecer, né? Chamado inconsciência. Você optou por ser inconsciente. Você acreditou nas máscaras, vive num baile de máscaras e quer permanecer aí. Meus pêsames, você já morreu. Ok? Você já morreu. Infelizmente, continua andando, mas você já morreu. Então, essa que é a realidade das coisas. A realidade é essa. E tem gente que continua se enganando. Então, se é o seu caso, sinto muito. Voltando no caso da garrafa, no mar, né, no oceano, muitas pessoas sentem um desconforto com a ideia da iluminação, que tem aquela questão de se fundir com o todo. E dá uma impressão de que ela vai perder essa consciência que ela desenvolveu. Porque fica alguma coisa meio que assim, nas entrelinhas, entendeu? Que como se você fosse insignificante e você, na verdade, quando você ilumina, você se une com um todo. Você deixa de ser algo individuado, né? Então, eu queria que você explicasse só um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que ainda não ficou muito claro. A consciência não implica em perda da individuação. O indivíduo continua ainda tendo plena ciência daquilo que ele é, só que ele tem consciência do todo. Será que não seria só um acesso ao oceano? Porque quando a água ela se dissolve mesmo, talvez essa analogia tenha sido um pouco, vamos dizer assim... Imprópria. Imprópria, porque dá uma sensação... Que o indivíduo perde a individualidade. Exatamente. Porque eu acho que quando a pessoa se torna consciente realmente e a um passo da iluminação e aos poucos vai iluminando, ela conhece o todo, mas isso não significa que ela está dissolvida nele. A individualidade é mantida pelo casco da garrafa. Pode entrar outras águas ali dentro, mas o formato daquela água dentro da garrafa vai permanecer o mesmo. Aquilo é o ego, é a individualidade, e aquilo se mantém. Mas ela está conectada com o todo. Ela está conectada com o todo. Está conectada com o todo. Ela conhece o todo. Ela conhece o todo. Ela tem noção absoluta do todo. Porque eu acho que isso é muito importante, a pessoa saber entrar no todo. Porque eu acho que isso é a iluminação, você entra no todo. Sim, isso é uma opção.
Aprofundando um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, a gente tem o conceito do xamanismo. O xamanismo, sem ser essa idiotice ridícula que tem aqui, que xamanismo, não tem nem o que falar, xamanismo, o xamã siberiano, na etimologia da palavra, é aquele que consegue trafegar entre os mundos. Para você trafegar entre os mundos, você tem o livre-arbítrio e saber como ir entre as diversas dimensões do espírito. Então você pode ser uma pessoa que está com terno e gravata dentro do escritório em Manhattan e trafegar entre as diversas dimensões do espírito. Não tem problema. E você pode ser um aborígene australiano sentadinho ali do lado de uma árvore e está se preocupando só com a formiga que está picando o pé. Certo. Porque a consciência não tem nada a ver com forma. Né? A consciência é o que transcende tudo isso. Mas o indivíduo ele mantém a sua individualidade. Na verdade, uma pessoa que tem esse estado de desenvolvimento, ela faz o que ela quiser. É porque ela não tem limites. Ela pode permanecer dentro daquele limite. Aquela condição é pertinente a ela, porque toda a água daquele mar que entrar dentro da garrafa vai se submeter àquele formato. Este é a individuação do ser. Não tem como. Então isso não é perdido. Não é? Mas o que nós precisamos fazer agora é simplesmente acordar para a realidade. As pessoas estão tomando os chacoalhões da existência e não acordam. Permanecem. Aí que elas querem mais colar a máscara no seu rosto. Antigamente era só um elastiquinho que prendia. Agora elas colaram. Se identificaram fortemente com aquela questão pequena, né? As pessoas se conformam com coisas muito pequenas. As pessoas se conformam com presentinhos banais. Eu acho que elas vivem num torpor, né? Um torpor. Sim, claro. As pessoas vivem num torpor, tanto que eu já falei várias vezes, o remédio mais vendido são os benzodiazepínicos, o Rivotril. Mesmo. Então isso já é a prova de que a civilização chegou já deu. Né? Que você faça a sua parte, que você desperte, que você fique atento e faça alguma coisa por você mesmo. Né? Desliga a TV, esqueça essas suas reuniões que não dão em nada, esses seus meetings, esses seus encontros com pessoas que não dão em nada e encontre pessoas notáveis. Parafraseando aqui Gurdjieff, que tinha um livro chamado Encontro com Homens Notáveis. Aliás, é uma boa sugestão de livro para você ler, para você fazer alguma coisa que presta na sua vida, tá? É isso aí. Tchau para vocês. Fiquem atentos. Coisa tá feia. Não piore mais o que tá. Faça alguma coisa que presta.